Na edição 167 de Exame Informática, apresentamos um tema de capa onde explicamos como montar por menos de 400 euros um PC poderoso, capaz de correr os mais recentes e exigentes jogos 3D. Para aqueles que não sabem como montar um PC, apresentamos agora este vídeo onde explicamos passo a passo todo o processo de assemblagem ou montagem de um PC. O primeiro passo será, por razões de segurança, montar sempre a fonte de alimentação em primeiro lugar. Deste modo, podemos ligar o PC à corrente e descarregar as cargas eletrostáticas do nosso corpo para o PC. Agora, com a fonte de alimentação desligada, ligamos o cabo Power à caixa. Devemos utilizar uma pulseira eletrostática como esta, ligar à caixa, uma parte metálica da caixa, para podermos descarregar as cargas eletromagnéticas do corpo para a caixa, que por sua vez vai descarregá-las para a terra através do cabo Power. Se não têm uma fita eletrostática, uma pulseira eletrostática, podem simplesmente tocar na caixa de vez em quando, com alguma regularidade, para descarregar as cargas. E agora passamos à placa-mãe. Regra geral, é mais fácil montar alguns componentes diretamente na placa-mãe antes de a colocar dentro do PC. Como viram, já temos aqui dois módulos de memória. Normalmente as placas-mãe têm um código de cores para garantir que colocamos os módulos, se forem dois, ou aos pares, aliás, se forem aos pares, de modo a tirar partido do sistema duplo canal quando é memória DDR2. Neste caso, ao instalarmos a memória nos slots amarelos, temos então o sistema duplo canal ativado. Qualquer dúvida, consulte o manual da placa-mãe. Os processadores têm normalmente um triângulo que indica a posição correta de montagem no socket. Portanto, temos aqui este triângulo e aqui no socket também temos um triângulo. Portanto, temos que colocá-lo na posição certa. Quando colocamos o processador na posição certa, o passo que cai diretamente sobre o socket. É preciso fazer isto com muita atenção para não danificar quaisquer pinos do processador, porque são elementos muito frágeis. Depois de já estar, verificamos que está bem encaixado e, depois do processador estar encaixado, devemos utilizar a pasta térmica para garantir que há um bom contacto em termos de dissipação térmica entre o dissipador e a parte superficial do processador. Usamos pasta térmica, colocamos um pouco, só basta uns pontos no centro e espalhamos de modo a criar uma camada fina e uniforme de pasta. O dissipador, neste caso vamos utilizar um dissipador relativamente standard para manter o preço baixo. Portanto, no caso dos sockets da AMD, existem, o próprio socket tem um suporte plástico onde o processador será encaixado. No caso temos que fazer alguma pressão para prender as molas do dissipador e verificar que o dissipador fica bem fixo ao seu suporte. Ligamos agora o cabo da ventoinha do dissipador à sua respectiva ficha, que normalmente está indicado com CPU fan. A motherboard, a placa-mãe, os DIMMs de memória RAM, o processador e seu dissipador já encaixados. Facilita bastante fazer isto fora da caixa do PC. Vamos então agora introduzir dentro da caixa. Com o motherboard dentro da caixa, já podemos ligar agora os cabos da própria caixa. São cabos normalmente das portas USB frontais, dos interruptores de power, a luz de reset. Liga-se normalmente aos pares, a pares de pinos. Para obterem esta informação, o melhor será consultar com algum detalhe o manual da motherboard. Aproveitamos também para ligar as ventoinhas da caixa à placa-mãe. As placas-mãe atuais têm controladores de ventoinha embutidos para controlar a velocidade da ventoinha de acordo com a temperatura. Portanto, é só ligar estas ventoinhas aos seus conectores, que são normalmente conhecidos por chassis fan. Vamos agora ligar os cabos de power, portanto, à placa-mãe. Esta pode ser uma boa altura para montar as drives. Começamos pelo disco rígido, numa
área disponível. Aparafusamos a caixa. Ok. E agora vamos introduzir a drive DVD. Na parte dos casos, os drives entram pelo painel frontal, portanto vamos introduzir a drive DVD também pelo painel frontal da caixa. Ligamos agora os cabos de power das drives. Vamos então instalar agora os cabos SATA para ligar o disco rígido à placa-mãe, bem como a drive de óptica, neste caso o gravador DVD, também à placa-mãe. Preferencialmente vamos colocar, vamos escolher para o disco rígido a porta SATA número 1 da motherboard. Fazemos o mesmo para o gravador DVD e usamos, por exemplo, a placa SATA número 2. À medida que vamos adicionando cabos de power e cabos de dados, devemos tentar colocá-los de modo a tornar o sistema o mais arrumado possível dentro da caixa, o que potencia a circulação de ar e, como tal, diminui os problemas de sobreaquecimento dentro do PC. Vamos agora instalar a placa gráfica, um elemento importantíssimo neste PC que se quer poderoso e capaz de correr bem os jogos. A placa gráfica utiliza o slot PCI Express, que é fácil de identificar na motherboard, porque é um slot de maior dimensão e normalmente o que está colocado mais acima na placa. Muitas vezes é preferível ligar o cabo de power da placa gráfica antes de encaixar a placa no interior do PC. O que vamos fazer? Já temos o cabo ligado. E agora vamos encaixar então a placa no seu respectivo sítio. Alinhamos com cuidado e pressionamos até o sistema de retenção fixar a placa. Nesta caixa a placa é fixada com parafuso. Algumas utilizam sistemas de mola ou outros de simples fixação. O PC à partida está perfeitamente montado. Vamos agora ligar então o monitor e o teclado e o rato para verificar se o sistema funciona. Se tudo foi montado corretamente, vai arrancar. Nesta fase, logo na fase de arranque do computador, utilizamos a tecla de Delete, pressionamos várias vezes para podermos aceder à configuração do BIOS da máquina. No menu Exit, pressione a opção Load Setup Defaults para ter a certeza que a configuração fica carregada com os modos mais adequados ao vosso hardware. No Boot Device Priority, escolhem o vosso CD-ROM para estar em primeiro lugar, isto para permitir a instalação do sistema operativo. Portanto, em primeiro lugar colocam o CD-ROM, aliás, e em segundo o disco rígido. Recordamos que este processador que utilizamos neste tutorial tem uma frequência de 2700 MHz, 2,7 GHz, que corresponde a um multiplicador de 3,5. Como este é um processador que aguenta algum overclock, podemos pôr com segurança 15 para passá-lo a 3 GHz. Fazemos Exit, colocamos o DVD na drive óptica e reiniciamos o computador para iniciar a instalação do Windows. Como podem ver, neste momento temos só 1,3 GHz. A razão desta velocidade é porque este processador tem tecnologia de poupança de energia que diminui a frequência quando não é necessário o máximo desempenho. Vamos correr algo exigente, como por exemplo o 3D Mark 2006. E vamos ver a frequência a subir para os 3 GHz. Cá temos o nosso PC a funcionar perfeitamente, um PC que nos custou, pelos componentes que escolhemos, 397 €, apenas 397 €, e é capaz de correr qualquer jogo recente a um nível de qualidade elevado, a resoluções consideradas de alta definição, tudo isto de forma fluida e muito satisfatória.